Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 186 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Pedro, que certamente depois desse encontro vai mudar para o Nordeste. Vontade não falta. Aqui é o Pedro, eu estou aqui com o pastor Armando Bispo, pastor da Igreja Batista Central de Fortaleza, que vai contar um pouco pra gente da experiência de trabalho dele, um pouco do que ele tá falando aqui também no Encontro Cepal. Seja bem-vindo. Muito obrigado, meu nome é Armando, é assim que a gente se apresenta lá no Ceará, né? Eu acho que eu não sou pastor, eu estou pastor, né? É. E privilegiado de estar aqui no meio de Paulo e Pedro. Olha só! Tô me sentindo num ambiente neotestamentário. Nós estamos do lado de um bispo. Olha aí! Privilégio duplo aqui. Ah, bom, isso aí é só a profecia do meu pai, viu? Que não tinha nada a ver com o evangelho, mas que botou meu nome de bispo. É mesmo? É parte da linhagem, meu não nome... é sobrenome? É sobrenome, exatamente. Sobrenome. Armando Bispo. Mas é tá. interessante de onde veio isso, mas é lá do sertão do Sergipe, lá na terra do Lampião. Então você nasceu em São Paulo. Sim, eu sou filho de nordestinos, né? O ano que vem completo 60 anos, estou com 58, faço 59 agora em novembro. Eu falo dos 60 porque falo com muito prazer, assim, com muito orgulho santo, né? De ver como o Senhor tem me permitido viver até aqui. Mas sou filho de nordestinos, né? Meu pai é sergipano, minha mãe baiana e... É, quase a música do Chico Buarque. É, exatamente, E eu nasci em São Paulo, na Zona Norte, Tucuruvi, Santana, ali foi minha praia ali durante muito tempo e depois eu fui pro Nordeste. Aí você fez o êxodo inverso. Exatamente, o êxodo inverso. Mas foi por causa do chamado, provavelmente. Não, teve a ver com o chamado, sim, porque eu, sim, como nasci e me criei ali na Zona Norte, né, eu tive uma juventude, como qualquer jovem normal, muita loucura, muito samba, muita droga, muito futebol, muita zoeira. É mesmo? Muito kart, muita brincadeira. Aí Jesus, né, me resgatou no meio dessa futilidade toda, dessa loucura toda. E foi através de uma garota que estudava comigo na escola, que era a única crente diferente, né, da época. E ela então me apresentou Jesus, me convidou para a igreja dela. Achei uma caretice, uma loucura. Até me lembro, eu brinco muito que na época eu disse para ela, quando eu assisti a pregação, quando eu saí de lá da pregação, eu disse, Deuteronômio é a mãe daquele cara lá. Porque eu não entendi nada, ele me xingou de tanto nome. Mas por que você foi? Porque ela era bonitinha? Não, na verdade não era bem isso. Eu vou até dizer pra você, como eu tocava violão e jogava futebol, né? Porque eu joguei como amador na Portuguesa um tempo. Olha só. E também toquei violão e tal, tinha conjunto de samba, aquela história toda. Então, você sempre tinha muitas garotas ao redor, né? Muito mais pelo amor ao violão do que por mim mesmo. E garotas daquele tipo que você pode imaginar. Mas parece-me que eu passei um ano de muita fossa na minha vida, sabe? E nesse ano aí eu comecei a perceber um pouco essa garota que usava um vestido longo, cabelo longo, magérrima, não tinha nenhum perfil daquelas garotas que normalmente atraem a atenção dos meninos. Mas ela era, a despeito de ser crente, ela sempre estava com a gente, até nas baladas, mas a gente dançava, ela não dançava, a gente bebia, ela não bebia. Então, no momento de fossa, eu acho que foi um momento assim que ela me atraiu nesse sentido, de eu chegar mais próximo daquela menina pacata e diferente. Aí ela começou a me falar desse Jesus, me convidou para a igreja, insistiu tanto que eu acabei indo por curiosidade mesmo. E lá eu realmente não gostei do que vi, achei uma caretice, uma loucura, não falou a minha língua. E ela chorou muito, aliás, depois das minhas observações sobre o que eu vi lá. Isso eu tinha 17 para 18 anos de idade. Aí eu voltei numa outra instância lá para quase zombar do pastor. Sentei no último banco numa quarta-feira à noite, coloquei os 2 pés lá atrás do último banco, fiquei ali, gola levantada, né? O cara parecia malandro. E finalmente, no meio do culto, eu me levantei lá e pedi ao pastor que parasse de falar lá, porque eu queria falar. Aí eu fiz um desafio, quase um desafio. Começou como um desafio. Se esse Jesus que você está pregando aí é capaz de mudar a vida de alguém, eu quero ver ele mudar a minha. Olha porque só. eu tô mal. Naquela hora eu comecei a chorar. Depois do choro, meu amigo, eu não sei mais o que aconteceu, porque realmente eu fui tomado por uma coisa que influenciou a minha vida e mudou a minha vida até aqui. Eu tenho assim, muitas boas recordações daquele momento. Puxa, e aí eu passei legal. a viver cristianismo, não do meu jeito, mas fora do âmbito da igreja, porque a igreja para mim era algo muito estranho. Eu pouco
frequentei a igreja no início. Era muito mais ler a Bíblia e lidar com as transformações interiores que estavam acontecendo no meu coração, né? Em relação à música, em relação ao futebol, em relação à droga, em relação a tantas coisas que faziam parte da minha vida naquela época. Quando que o Nordeste entrou de volta na sua vida? Pronto, com a conversão eu fui pro Exército, depois eu me tornei empresário, né? Uma loja de som para automóveis lá na Zona Norte, chamava Hobby Car. E aí eu sentia muito desejo de falar de Jesus para as pessoas, para meus amigos. Todo canto, em roda de samba, no meio da rua. Eu fazia muito isso fora do âmbito da igreja, porque a igreja era muito fundamentalista, assim, num sentido rígido das suas práticas, né? E aí eu comecei a viver um cristianismo um pouco mais voltado para as pessoas, para os amigos, para a evangelização. E ali senti o desejo, aliás, foi desde o início, de que Deus talvez poderia me usar para alguma coisa. Eu sabia disso. Então, na verdade, eu saí do país em 1980, quando eu vendi a minha empresa e fui estudar fora para tentar aprender mais da Bíblia e me preparar para o que Deus quisesse fazer comigo. Ou que eu voltasse para o meu comércio e fosse um bom crente numa igreja local, ou que ele me usasse para o ministério, e foi assim que aconteceu. Por isso, eu, de fora, onde eu estive estudando há alguns anos, eu retornei exatamente para Fortaleza. Mas tem toda uma história da minha luta com a denominação, da minha luta com o esquema missionário, da minha luta com a forma que os pastores eram tratados e cuidados, aliás, maltratados, mal cuidados, né? Então eu tinha uma condição financeira na época que me fazia olhar para o mundo evangélico da minha denominação e me entristecer muito com as discrepâncias, com as injustiças, com as hierarquias, com toda a estrutura que não tinha a ver com o meu DNA, né? Por ter nascido um cara mais descolado, mais do tipo revolução, quebra as estruturas, né? Mesmo antes do cristianismo e de Jesus entrar na minha vida. Então, por isso que eu fui para fora, e de lá eu fui convidado para ir para Fortaleza, uma igreja pequena, tinha umas 20 pessoas lá na época, e eu achava até que eu iria no Ceará escapar daquela estrutura que eu enfrentei aqui em São Paulo depois da minha conversão. Que lá ia ser mais Que lá ia ser mais light, mais mais solto, exato. Mas só que eu descobri depois que eu acabei caindo nas montanhas do Afeganistão e o Talibã evangélico estava lá me esperando com todos os xiitas. O negócio foi brabo, viu? E aí você enfrentou as mesmas dificuldades que estava enfrentando aqui, talvez até pior. Piores, porque aí eu era um pastor jovem, com ideais na cabeça, dentro de uma estrutura super engessada, pequena, uma igreja pequena, uma igreja que já havia sido fundada já há mais de 20 anos, pequena, porém toda hierarquizada e muito focada nessa história do templo, né? Santuário, era aqueles papos que eu já naquela época dizia, rapaz, eu vim do mundo católico, tem nada a ver com santuário, nada a ver com templo, nada a ver com pastor ou bispo ou sacerdote que benze as coisas, que consagra menino, que consagra a hóstia ou a ceia, ou coisa parecida. Então eu já tinha isso na minha cabeça, que não era para ser assim. Mas durante o ano eu joguei o jogo, eu fiz tudo que a igreja pedia para eu fazer. Até pra conquistar a confiança dele. Não, até porque eu não poderia mudar nada, impor nada pelo discurso. Eu sempre acho que o homem de Deus ganha a sua autoridade a partir da integridade da vida, que só pode ser verificável a partir do momento que você convive com a pessoa lhe conhece, você paga suas contas, se você é um cara que cumpre o que você promete, se você trata bem sua família. Então eu precisava de tempo, não só me enquadrando em tudo aquilo, mas para que a igreja me conhecesse. E a partir do segundo ano, as mudanças começaram a acontecer e as perseguições foram pesadas até a iminente exclusão da gente da denominação. Caramba! Eu ia perguntar isso agora, porque ontem, aqui nessa semana, eu participei de um seminário com o Josué e com o professor Menegatti, e um dos presentes falava disso, da dificuldade dele de lidar com a denominação, de lidar com ele falava com o ancião lá que impõe tudo, e como que ele poderia fazer isso. Mas então, quer dizer, você teve que entrar em choque mesmo. Cara, eu diria pra você, eu acho que a denominação poderia ser um bem a serviço da igreja local, da sua membresia e do seu líder, no caso, ou líderes. Porém, não é isso que acontece. A grande verdade é que a gente constrói estruturas que se alimentam, vamos dizer assim, da igreja e não alimentam a igreja. A igreja se torna serva dessas estruturas, que, aliás, muitas denominações já estão, num certo sentido, experimentando a falência, né? Você tem grandes instituições, grandes missões, grandes livrarias, grandes editoras ligadas a denominações, grandes hospitais, grandes escolas. A maioria dessas instituições já faliu, entendeu? Isso é claro. Por quê? Porque não se sustenta. O que se sustenta é a igreja de Jesus na sua simplicidade, onde quer que ela esteja. Então, por exemplo, a partir do momento em que eu comecei a lutar contra a hierarquização da igreja,
igreja, essa questão do templo, da igreja localizada numa estrutura. E eu quero dizer isso para você, também confessando que eu sei o que é a sede de poder, porque eu também tenho, como qualquer outro. Eu sei os caminhos das pedras para me tornar conhecido, famoso ou coisa parecida. Não é que eu não tenha a mesma tentação de quem caminha ou gravita por essa direção, não. Eu não sou nenhum santinho nesse sentido, Se você entendeu? quiser fazer isso, você sabe por onde ir. Cara, é só que eu decidi, na minha vida, me manter preso na cruz, matar o velho Armando que sabe como fazer as coisas, porque eu fiz no passado, e ver se o Senhor pode me usar dessa forma, sem que eu me projete, mas que Ele me mande para onde Ele quiser. Eu quero ser só aquela história, né? Simplesmente João, simplesmente Armando, apenas uma voz, apenas um reflexo e nada mais do que isso. Então, no momento que eu comecei a mexer na estrutura da igreja para tirar a igreja para fora, saindo de um templo, vendemos o templo, fomos para um hotel, começamos a fazer coisas no meio da rua, debaixo da mangueira, debaixo do cajueiro, a denominação veio para cima de mim, porque eu estava menosprezando a estrutura, menosprezando a hierarquia. Tudo que foi construído com tantos anos de suor e lágrimas. Cara, eu vou contar uma historinha rápida, mas eu estava evangelizando um farmacêutico, aliás, um dono de uma rede de farmácia, não era farmacêutico, dono de uma rede de farmácia. Ele é um empresário e tinha um depósito contíguo no fundo da nossa propriedade, né, do nosso templo, de mais ou menos 800 metros quadrados. E ele disse, olha, o dia que vocês quiserem vender a igreja aí, eu compro, porque eu quero expandir o meu depósito. Mas eu estava evangelizando o homem, né? Isso 2 anos depois que eu estava lá em Fortaleza. Aí eu disse para ele, olha, a gente até já pensou nisso, porque eu já andei falando com a liderança que um dia a gente precisa sair daqui e ir para um lugar maior, ou então ir para nenhum lugar, a gente precisa ser igreja fora daqui dessa estrutura. E fizemos uma avaliação rápida, na época era coisa assim, 5 milhões, né, era o valor da propriedade. Aí quando ele me falou sobre isso, eu disse, não, estamos até pensando em vender, já pensamos nisso. Ele disse, quanto vocês vão pedir? Aí eu disse, vou dobrar o preço, né? Eu falei, uns 10 milhões. Ele disse, não, tudo bem. Vamos fazer o seguinte, eu pago em 5 prestações, né? Eu disse, eu acho que a igreja não aceitaria isso, ela só venderia se fosse à vista. Isso num papo com ele. Aí ele disse assim, vamos fazer o seguinte, eu lhe dou aqui 3 milhões, faço um cheque, você me passa um recibo, quando a documentação sair, eu lhe pago o restante. Combinado? Eu disse, combinado, fechado. Na hora, ele fez o cheque, eu fiz o recibo, e uma igreja que funciona com assembleia, e que para você trocar a cortina de qualquer coisa, você precisa de votação, você imagina... Pra vender um tempo. Eu vendi e depois eu disse, meu Deus, eu vendi E agora? um tempo, Aí eu liguei para uns novos convertidos, né, que eu já estava discipulando, um engenheiro, inclusive, que era um grande amigo, aliás, ainda está lá comigo, o Amarílio Fontinelli. Eu disse, Amarílio, eu vendi a igreja. Ele disse, por quanto? Eu disse, 10 milhões. Ele disse, por esse preço não há diácono que resista. Aí fizemos uma sessão que teve que ser quase de valor retroativo, entendeu? Então, a partir dali, meu amigo, eu recebi bombardeio de todo canto. Por quê? Os caras que deram dinheiro, que investiram, que trouxeram dólar dos Estados Unidos, começaram realmente a questionar como é que poderia ter vendido um templo que era parte da denominação. E aí a coisa começou a acontecer a partir daí, né? Então, é uma historinha que ilustra bem o monopólio denominacional que tenta, num certo sentido, manipular. E olha que as igrejas batistas regulares se reúnem em associações na época, né? Não é nem uma convenção e nem a estrutura episcopal, por exemplo, de algumas igrejas que, de verdade, o pastor é quase remanejado de lugar para lugar, né? Então, é só mais uma historinha de como foi difícil lutar com a denominação naquela época. Mas eu nunca quis sair. Eu sempre quis ficar, porque entendia que eu poderia, a longo prazo, quem sabe, contribuir para um arejamento daquela denominação que eu conhecia bem, principalmente nos redutos sulistas. Até que você foi obrigado a não ficar mais. Não, aí a igreja me deu carta branca e eu pulei fora e pronto. E nos tornamos, desde aquela época, uma igreja independente. Mas a questão do tradicionalismo, da tradição, queria tentar avaliar um pouquinho hoje e a gente chegar em alguns pontos. O quanto manter uma tradição é válido, o quanto quebrá-la é imprescindível. Como que você consegue avaliar isso no seu dia a dia, em tantos anos de ministério, lutando contra muitos formatos? Eu acho que a questão é forma e conteúdo. A questão é simples, é aquilo que Jesus falou sobre vinho e odre. A crítica que ele fez usando aquela parábola do odre e da veste tem a ver exatamente
com isso. Quando a gente fala de tradição, nós estamos falando de forma, nós não estamos falando de conteúdo. O evangelho é o mesmo, eu não mudei nada, eu continuo fundamentalista nas minhas posturas, apesar de ter sido, naquela época, acusado de ter tendências pentecostais, porque qualquer desvio, qualquer estudo mais profundo de uma doutrina bíblica poderia ser interpretado naquela época como alguém que estava tendencioso ao pentecostalismo. Não, qualquer coisa diferente do formato é pentecostal. E nós estamos falando na questão do ensino. Então, quando a gente vai falar de tradição agora, eu estou falando de costumes. Estou falando do templo, estou falando da forma que a ceia é celebrada, onde o batismo é feito, as prerrogativas pastorais, que não tem absolutamente nada a ver com a Bíblia, a ideia de que o cara é ungido, o cara que faz tudo, o domingo é o único momento onde eu posso ter ensino acontecendo, a escola bíblica dominical é a única instância em que eu posso ensinar e aprender. Então, quando a gente começou a mexer nessas coisas, e eu fiz muito disso, eu me lembro que era proibido você ter qualquer tipo de coisa acontecendo dentro do santuário, que aliás era uma caverna, era um lugar tão feio, que nem representava bem aquilo que de verdade nós faríamos para Deus se fôssemos pretender construir alguma coisa. Então, essas mudanças, elas são necessárias. Mas eu diria o seguinte, mesmo quando você muda, sempre os seus usos e costumes e suas tradições, suas formas, elas precisam sempre serem questionadas à luz da eficácia que elas têm em representar bem ou propiciar ao conteúdo, vamos dizer assim, um canal aberto. Ou seja, eu tenho que estar questionando todo o tempo. A gente não para de avaliar lá em Fortaleza tudo que a gente faz. A gente não para de avaliar. Então, eu chego à conclusão, depois de quase 30 anos, eu digo isso a alguns pastores, se você quer demorar 10 anos para ver alguma mudança estrutural e etc., eu digo, você pode esperar, mas sem ruptura não há mudanças. Você vai ter que romper, uma hora você tem que bater o pé, uma hora você tem que bater na mesa. Isso não é intransigência, isso não é ser um cara déspota que vai querer, não. Você tem que fazer a cabeça do pessoal pela palavra, mas tem uma hora que você tem que quebrar os ícones. Né? Por isso que eu digo, se alguns de vocês pastores continuam dizendo que a igreja que é o templo do Espírito Santo, onde quer que ela esteja, e aí você chega aqui numa pregação e chama esse lugar aqui, quando você está numa igreja tradicional, né, de santuário, de que templo. Estamos entrando na presença do Senhor. Você chama aquele, por exemplo, onde a plataforma que o camarada fica é chamada de altar. Altar de quê, cara? E vai ser sacrificado. Isso, a ceia do Senhor é consagrada pelo pastor, feita pelo pastor, são os diáconos que consagram. Onde é que tem isso? Quando o Novo Testamento batia um pão de casa em casa. É uma refeição, é uma comida, é um jantar, e lá no final, no começo, tinha uma celebração daquele significado do partir do pão e do vinho compartilhado. Por que nós transformamos isso numa coisa feita sacralmente, né, ou em cima de uma mesa escrita em memória ou coisa parecida? Então, uma hora você tem que tirar a mesa de lá. Eu fiz isso, sabe o que nós fizemos no terceiro ano de ministério, segundo ano de ministério, eu fechei o batistério que estava no fundo e pedi para nivelar o palco. Não tem um palco, um negócio onde o camarada fica mais alto, o púlpito e aquelas cadeirinhas lá atrás? Durante a semana nós fizemos um dia para chocar mesmo. Eu mandei nivelar tudo, ficou tudo nivelado. Aí eu peguei o púlpito, coloquei no meio e coloquei as cadeiras numa disposição diferente. Quando as pessoas chegaram, elas ficaram chocadas. Mas àquela altura, elas já confiavam na minha pessoa, na liderança. Claro que era sempre um risco confiar em alguém. Mas elas já tinham certeza de que eu não era um maluco, que eu amava Jesus e amava a palavra de Deus. Mas ao entrar naquele local, elas foram chocadas com a realidade. Então, o que eu dizia agora poderia ser e foi experimentado por eles, entendeu? Agora não tem mais o altar. Agora o púlpito não está mais lá. Ele mudou o jeito. As cadeiras que destacavam o pastor, o sacerdote, as cadeiras não estão lá. Porque agora eu sentava exatamente no meio do povo e na hora de pregar eu me levanto, vou lá, faço o que tem que fazer e sento de novo e acabou. Então, é mais ou menos assim que eu ilustro essa questão da ruptura com a forma. Por exemplo, você manda um missionário para o lugar e o cara vai dizer assim, nós estamos abrindo uma igreja. O que ele quer dizer com isso? Ele está construindo um templo. Ele está construindo um prédio. Ele não está abrindo uma igreja. Eu vou implantar uma igreja ali. A primeira coisa que ele faz, ele quer dinheiro para construir e comprar uma propriedade. Que isso, cara? Tá cheio de gente aqui. O templo se reúne debaixo da mangueira, se reúne num hotel, se reúne num clube, numa escola, entendeu? E você faz isso. E futuramente, se você precisar de um local para você se reunir, para ter a sua congregação maior, uma vez por mês, uma vez por semana, aí é outra coisa. Mas nós começamos de trás para frente. Então, essa minha luta com a estruturação da igreja, que eu acho que ainda amordaça, mata, mumifica muito daquilo que o Espírito de Deus quer fazer na igreja brasileira. Então, é a construção da Babel. É a Babel que nós construímos para fazer célebre o nosso nome e para tentar
buscar provocar comunhão com Deus por meios próprios e pessoais. Cassiano chegou por aqui. Fala, pessoal, tudo bem? Eu cheguei agora, eu fui deitar às 6 da manhã, então eu tô assim um pouco passado. Um pouco passado. Foi vigília. Foi. Se fosse, teria sido bom, teria sido mais proveitoso, mas foi. Valeu. Mas é um prazer estar aqui, Armando, pessoal. Eu tô ouvindo aqui, escutando e lembrando me identificando no passado, né? Eu sou neto de pastor batista, filho de pastor, então aquela coisa. Então eu lembro de entrar batendo bola no templo uma vez e, nossa, foi uma das piores coisas que eu fiz na vida, assim. Que coisa horrível, cara. Se eu tivesse usado drogas, provavelmente teria sido menor a bronca. Teria maior misericórdia. Mas assim, foi feio. Mas então eu creio que houve uma mudança, né, nos últimos anos nesse sentido. Com certeza. E foi um comportamento de alguns, né, inclusive seu, de certa forma foi uma subversão, né, uma subversão do bem. Quebrar esses paradigmas, a coisa lá da disposição do púlpito, etc. O que é ser subversivo hoje dessa forma aí? O que tá aí hoje que precisa ser quebrado, que precisa ser rompido? Você tem ainda os que permanecem apegados e instalados no templo, tá certo? E a subversão hoje significa exatamente isso, é jogar a igreja para fora. E eu diria de uma forma bem simples e até aceitável pela maioria das pessoas hoje, graças a Deus, cara, organiza a tua igreja de casa em casa, faz da tua casa uma igreja, né? Então é mais ou menos isso. Eu acho que eu tenho visitado alguns pastores amigos e falado um pouco sobre isso dentro dos seus redutos, mas eu os vejo ainda presos ao prédio e com um ônus institucional terrível, tendo que levantar dinheiro para manter, tendo que levantar dinheiro para construir cada vez mais. Então, e tem uma pressão de o prédio ser melhor, mais bonito, mais moderno. Isso, né? Parece que isso que vai atrair, né? O camarada tem que fazer o prédio melhor, porque senão o vizinho da esquina leva os membros dele. Tá? Então, se ele não conseguir, de novo, valorizar a igreja em casa, então ele não vai conseguir ser subversivo nesse sentido, no bom sentido. Então aí tá a dica. Nós temos que valorizar a igreja em casa, mas para valorizar a igreja em casa, o líder precisa diminuir para que Jesus cresça, mas também diminuir para que a igreja de Jesus cresça, certo? Ou seja, eu tenho que dar às pessoas as prerrogativas que o Novo Testamento dá. O Espírito de Deus veio para tornar cada crente um sacerdote, cada crente um professor, cada crente um pastor, cada crente um missionário, cada crente um ungido de Deus. Então nós temos que começar a acreditar naquilo que o novo pacto de Jeremias 31 disse, né? Eu vou colocar minha lei no coração do povo e não vai ter que ninguém ensinar ninguém, eles vão me conhecer do maior ao menor, porque o Espírito vai ensinar. A minha pergunta é, será que basta o Espírito de Deus e a palavra de Deus nas mãos de um pobre coitado? Ou você tem que trazer o cara pra cá, pra ensiná-lo, pra doutriná-lo, discipulá-lo? Pra mim, isso é uma manipulação. Eu vou falar em termos muito pesados, mas é assim. É uma forma de manipular e de manter o poder através da prerrogativa do ensino. Aumentar o aprisco. Aumentar o aprisco, exatamente. Então, você não precisa disso. Tudo bem. Você tem que manter o povo ainda reunindo em grande congregação, tanto quanto for possível nesse país. E se você quer ter um ambiente agradável, chame esse ambiente de ambiente, onde a igreja se reúne no local para trazer aquilo que ela pratica e vive durante a semana, e não o contrário. Então nós temos que inverter essa lógica. Mas para inverter essa lógica, eu tenho que tirar a toga, eu tenho que tirar o título, sabe? Eu tenho que me fazer gente, eu tenho que me fazer porta-voz, eu tenho que ir para fora como o povo vai para fora, eu tenho que ter grupo como o povo tem grupo, entendeu? E essas são as novas propostas de ruptura. A ruptura, aí eu deixa eu adiantar só um pouquinho para dizer o seguinte: se você hoje, como pastor, tem os grupos pequenos e está trabalhando esse conceito, está desprendido da estrutura, qual é a subversão do momento? A subversão do momento vai ser a subversão de sempre. Resista à tentação de ser o guru da história, mesmo em cima dos grupos pequenos, porque isso também é possível. Por isso que eu digo... Vira outra... Cara, aí outra você, armadilha, aí você é o outra cara, amarra. você é o exclusivo, você é... Exatamente, você faz... Isso é bem atual, né, irmão? Isso é bem atual. Muito, cara, mas demais. Mas deixa eu não disse, você não estava aqui, mas eu tenho que dizer para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo. Eu não estou apontando para pessoas que sejam diferentes de mim. Eu sou exatamente como esses caras. Eu enveredaria pelo mesmo caminho se não fosse por um milagre de eu estar preso na cruz aí, dizendo não, você não vai, não, você não pode, não resista a essa podre tentação de projetar o teu nome como os caras lá de Babel, entendeu? Eu tenho que ficar no Pentecoste e dizer, você é só Armando, te aquieta aí. Chega um ponto, isso é pra mim mesmo,
porque eu assino meu nome com A minúsculo. Entendeu? Para dizer para mim mesmo. Um exercício. Como um exercício, tá? Pronto, eu tô dizendo até um exercício. Eu brinco com a turma e diz assim, rapaz, eu não dou carona pra mulher nenhuma sozinho. Pode ser minha avó, pode ser a idosa Ana de 84 anos lá da congregação, ela dizendo, pastor, me leva ali na esquina. Eu digo, não, pode só se você trouxer um irmão ou outra pessoa aqui dentro. No meu carro entrar sozinho, você não entra não. Aquela mulher não vai me tentar em coisa nenhuma. Eu não fui tentado por ela em coisa nenhuma, mas é uma questão de valor e de princípio e de uma cerca que eu coloco distante o suficiente, porque eu sei o quanto eu não presto. Então, acho que se nós líderes tivéssemos essa consciência e nos mantêssemos um pouco distante desse canto de sereia, né, que nos faz projetar, e hoje, cara, toda a estrutura ao nosso redor faz isso no mundo evangélico, né? Você tem o livro, você tem a capa do livro, você tem o nome no livro, você tem o site, você tem o blog, você é o cara, você escreve, até para dá autógrafo. Não, até para protestar, você se projeta protestando. Paulinho que dá um monte de autógrafo. Não dou, não. Eu tô aqui, Paulo e Pedro, cara, eu vou pedir autógrafo do Novo Testamento. Mas assim, eu digo isso com temor e tremor, mas é só para falar dessa santa revolução que deve existir em quem está preso às velhas estruturas e quem já está se libertando delas, em nome de Jesus, se mantenha nesse exercício de subversão constante à podridão da projeção humana. Ontem a gente teve uma discussão, uma conversa, né, boa durante o almoço aqui no hotel, a gente está aqui no 39º Encontro Cepal, e a respeito disso, né, irmãos, então, aqui entre nós mesmos, aqui só tem pastor, né, então, pastor, líder e tal, que começa a se distanciar do povo, e aí algumas justificativas para isso, né, não, porque muita gente acaba cercando, muito requisitado, e aí começa a vir, aí uma hora a gente parou assim e falou, gente, mas primeiro, lembrando de grandes homens, do exemplo de grandes homens do passado, né, que resistiram a isso, né, a se afastar, a sair do meio do povo, a sair do meio do rebanho, e a outra coisa é assim, pô, se você quer se resguardar de algumas coisas, então não vai ser líder, não vai ser pastor, não vai fazer o que você está fazendo, mas assim, esse distanciamento do povo, né, essa coisa que faz você se tornar uma categoria distinta de pessoa, uma entidade, né? É muito estranho, é muito perigoso, né? Eu não sei, talvez a gente pudesse exemplificar isso ou então circunscrever o ambiente, né? Vamos dizer, se você está na igreja, você é um pastor, eu tenho lá uma comunidade que todo domingo a gente se reúne lá, para não correr o risco de mentir, a gente reúne lá entre 3, 4 mil pessoas lá todo domingo, certo? Eu não tenho como ficar na porta da igreja cumprimentando todo mundo. Não, mas aí, Armando, acho que essa postura de ficar na porta cumprimentando todo mundo é parte desse personagem que a gente criou. Tá, também. Legal. Pronto. Aí só para dizer o seguinte, tá claro na minha cabeça, vamos supor, no meu contexto em Fortaleza, e eu me submeto a abrir meu coração aqui e até ser corrigido agora ou depois, sei lá. Pode deixar. Mas me ajuda aí, né? Deixa com a gente. Cara, eu não consigo influenciar mais do que 10, 12 pessoas de forma profunda e pessoal. Direta. E direta, tá? Exemplo, Jesus. Eu só tenho ele como exemplo. Mas é óbvio que o seu círculo de influência, ele vai crescendo a cada dia. Na igreja local, a mesma coisa. Todo mundo quer falar com o pastor, todo mundo quer dar um abraço, o cara quer tirar uma foto, o cara quer... Você quase não tem como evitar isso, senão você vira um chato de galocha, né? E outra coisa, não só essa coisa do tocado, estar junto, eu tenho um caso, uma menina uma vez entrou no meu... Hoje eu não faço mais aconselhamento de gabinete, que é papo furado, eu não faço mais não. Mas antigamente eu fazia. E uma mulher entrou lá, a secretária disse, fulano quer falar com você e tal. Ela chegou, sentou, eu disse assim, pastor, olha, sabe o que é? Eu estou aqui porque eu te vejo no domingo, o senhor está tão pequenininho lá na frente, eu queria lhe ver pessoalmente. Cara, eu bati na mesa e disse, pra trás de mim, Satanás. Chamei minha irmã, chamei a secretária e saí da sala. Disse, você me chamou aqui, marcou aqui pra dizer isso, que queria me ver de perto. Esses mitos que às vezes as pessoas fazem da gente, não tem nada a ver com a gente, tá? Mas voltando, quando eu termino de pregar, por exemplo, eu tô drenado. Eu não consigo passar aconselhando pessoas até meia-noite. Então, nesse momento, você se resguarda. Você não precisa ter segurança, você não precisa ter ninguém ali. Mas você pode ser sincero e dizer, meu irmão, eu tô cansado. Sim. Eu preciso ir pra casa, cara. Eu tô com dor de cabeça, eu tô esgotado, entendeu? Eu já coloco logo meus limites, mas não deixo de estar ali, disponível, pronto. E outra coisa importante é que à medida que eu me dou para as pessoas, para os eventos, para os momentos, eu tô sendo sugado na minha energia como ser humano. Jesus teve isso, né? Alguém me tocou, ele sentiu que quando ele foi tocado, ele estava se desgastando, ele precisava correr. Quando os discípulos diziam assim, todos te buscam,
Essa coisa é terrível, cara. Olha, todo mundo precisa de você. Pai, o povo tá te procurando. O pessoal quer falar com você. O que é que Jesus disse? Eu não vim aqui para isso. Ele foi para outro canto e se afastou. Então tem hora que se todos te buscam, é uma necessidade que sempre haverá na vida do pastor. Outra hora é uma oportunidade para você ser esse figurão que vai resolver o problema de todo mundo. Então eu tenho minha privacidade, eu tenho meu momento a sós, eu tenho meu lazer, eu tenho a hora que eu desapareço mesmo. Se o dia que eu não tiver legal, não sentir, não tá bem, eu não vou pregar, eu vou dizer, cara, bota outra aí porque eu não posso ir, né? Então, existem essas instâncias. Agora, era muito bom, num ambiente como esse, que os homens de Deus pudessem estar aqui circulando, né? Todo mundo quer falar com você, eu quero almoçar, vamos marcar um negócio. Você vai dizer assim, cara, não dá, não posso, não consigo, mas eu tô aqui. Já marquei. Quero lhe dar um abraço, já marquei. Isso que você falou, mano, é perfeitamente compreensível, a gente sabe, né? Ninguém pode se desgastar tanto, o pastor ali tem sua família, etc. Mas é uma questão de postura, de disposição do coração, né? Que em alguns momentos aflora, né? Você percebe. E eu acho que mais do que julgar o outro, a questão não é julgar o outro, é a gente avaliar o nosso próprio coração, né? Isso tá. Aí você tem uma coisa que eu acho importante. Eu gosto de sentir cheiro de gente. Eu tenho mais amigos descrentes do que amigos crentes. E minha esposa diz que eu gosto de bêbado e drogado. É porque pode estar... sincero, né? Pode estar onde... exato, eu gosto dos caras porque eles logo abrem o jogo e dizem que não presta mesmo, né? Eu tava outro dia, fui pregar na igreja do Vander, passando lá pelo meio de um lugarzinho meio perigoso, a gente tava indo de carro, carona, aí um bêbado ficou no meio da rua fazendo uma onda, aí tinha uns caras assim parados. Rapaz, eu já ia abrindo a porta e descendo pra dar um abraço no cara. Porque é isso que eu gosto de fazer, sentir cheiro de gente, né? Não adianta ficar discursando se você não é capaz de abraçar a prostituta, o drogado, se você não é capaz de entrar num presídio, não por dever de ofício, mas porque você tem prazer em estar com essas pessoas. Jesus fazia isso. Diferente. Ele repelia os certinhos e atraía os doidinhos. É verdade. E parece que ele gostava, né, de estar com as pessoas. Caramba, ele gostava. Exato, porque era eles que estavam abertos a receber o que ele tinha a oferecer, os outros não, né? Então acho que a avaliação dessa coisa do quão popular eu preciso ser tem muito a ver com isso, né? Você não atender o anelo do povo todo o tempo, porque você se mata, se desgasta, e a outra coisa é você ser popular no sentido de ser gente, ser povo, ter nome, ter cheiro e se mostrar vulnerável e estar com o povo, no meio do povo, fazendo o que o povo faz. Não manda o povo fazer uma coisa que você mesmo não faz. Pronto, é mais ou menos por aí. O senhor comentou a questão do destaque, né? A questão de você saber se colocar, saber de repente ser famoso e tal, enfim. E a igreja, às vezes, dentro do tamanho da igreja, do crescimento, ela acaba tendo um destaque no meio, na sociedade, na cidade. Como que deve ser a relação do pastor nesse sentido? Eu até estava vendo uma entrevista antiga do senhor pro Diário do Nordeste, onde o senhor comenta que vocês começaram a fazer casas populares nos terrenos da igreja. Como fica essa relação, e eu sei que é um tema delicado, mas como fica a relação do pastor ou do líder junto com os políticos da cidade, com a liderança da cidade, essa questão de influência? Certo. Eu diria o seguinte, talvez assim, se o pastor não é conhecido das autoridades imediatas ao seu ambiente de ministério, para mim tem alguma coisa errada. Porque, lembra de João Batista? Ele conhecia o desgraçado pecador lá da beira do Jordão, mas ele entrava no palácio de Herodes. Herodes conhecia ele, certo? E sabia quem era João. Tinha até que foi fatal pra ele isso, foi, né? fatal. Era melhor que não tivesse conhecido, né, não? Então eu acho assim, cara, a primeira coisa que eu preciso fazer é lutar pelo bem-estar das pessoas que estão no meu círculo de influência. E aí eu tenho que dizer dos vizinhos, dos favelados. Por isso nós tiramos a nossa igreja do centro de Fortaleza, da Aldeota, que é o bairro chique de lá. Pense no Morumbi cearense, certo? Fortalezense. E levamos a igreja para uma periferia onde o terreno que nós hoje estamos era o lugar de divisão de drogas, divisão de carga roubada na BR-116. No dia da inauguração da nossa tenda, o pessoal estava num jejum lá, de meia-noite até às 6 da manhã. No dia da inauguração, no domingo, os bandidos entraram, deram 25 tiros. E eu não estava lá, minha esposa estava lá, e a gente chegou lá depois para acudir. É uma história que, se vocês ouvirem, parece filme de bang bang, dá um longa-metragem. Porque os bandidos entraram, porque nós estávamos entrando num
num território onde eles tinham um monopólio. Eles sentiram que a igreja entrando ali ia causar algum problema. Então, nós tivemos lutas bravas, lutas com bandidos que nos ameaçaram. Isso a igreja não sabia de absolutamente nada. Soube anos depois, porque eu não ia contar, não sou doido. O povo já achava... o filho do menino da igreja. O povo já achava que era loucura levar as pessoas para lá, para tão distante do centro, quanto mais para uma zona de perigo. Por que eu estava dizendo isso? Em função da sua pergunta, para não perder o fio da meada. É que lá onde nós estamos hoje, a nossa reivindicação não é para a igreja. A nossa reivindicação é para aquelas pessoas que viviam em assentamentos, pessoas desprovidas de saneamento básico, lugar onde a dengue tinha o seu maior índice, certo? E aí o que nós vamos fazer? Vamos bater na porta da prefeitura, bater na porta da regional e dizer, nós estamos aqui em prol desse povo. E o cara, quando eu faço isso, uma vez aconteceu de um político dizer assim, quantas pessoas tem na sua congregação? Aí eu disse, você está querendo dizer quantos votos? Esse cara, eu não estou aqui para pedir absolutamente nada para a minha igreja. Estou aqui para pedir para a comunidade. Aí foi aí que nós passamos a construir casas populares. Agora, hoje, em Fortaleza, nós estamos com um projeto de fazer a calçada da rua, e não só a calçada, mas o asfalto, porque a prefeita que está lá não nos atende. Tem um buraco na BR-116, que são vários buracos no anel, que eu já denunciei de púlpito há 2 domingos atrás. Eu disse, o DENIT e a Delta estão comendo nosso dinheiro e deixando de fazer o que tem que fazer aqui nesse entornozinho da BR, provocando acidente nos carros e assaltos a todo tempo. Eu disse isso de púlpito. Queridos, eu tenho um e-mail que eu recebi aqui ontem, dizendo que tanto a prefeita quanto o pessoal do DENIT já comunicou o nosso pessoal, porque eles souberam, não sei como, que eles estão tomando providências. Não, olha que joia. E a licitação que ia demorar, não sei o que ia licitar, não sei da onde, acabou a licitação. A única coisa que eu fiz foi dizer o seguinte, eu pedi pro administrador lá da nossa propriedade, eu disse pra ele, vá lá, pega uma tinta daquelas que marca, sabe, o chão, luminosa, vá lá, pinte todos os buracos, porque além de ter cratera, é escuro, né? Aí sabe o que eu faço? Eu vou pra lá, eu paro meu carro, eu olho o buraco, aí eu digo pra ele, cara, aí depois eu ligo, eu digo, vai lá e faça qualquer coisa. Eles botaram, foi uma placa bonita que já desapareceu, levaram a placa, mas o buraco ficou lá marcado. Então, nossa relação com a política local tem que ir nesses termos. Nós entramos nos presídios de Fortaleza, estamos lá nos maiores presídios, temos diretores de presídios que são pessoas da nossa confiança, irmãos em Cristo, e ao entrarmos no presídio, começou a haver uma transformação através de um projeto chamado Celebrando a Restauração. Não é essa coisa de ir lá fazer uma visita para um presídio e falar de Jesus, não. É mudar a realidade de uma vivência, a ponto dos caras terem um comportamento tal e que contaminou outras vivências. E o secretário de Justiça me chamou lá. Pastor, o que está acontecendo aí? Que eu estou ouvindo umas coisas, vamos reunir esse povo que eu quero ouvir o que está acontecendo. Então fizemos, cara, um grande ajuntamento. E o secretário da Justiça me chamou lá. O presídio estava para ser inaugurado. Nós fomos lá para a inauguração, porque pela graça de Deus, a capitã Keidna foi nomeada a diretora desse novo presídio modelo de Fortaleza, era crente em Cristo Jesus. Aí nós fomos pro presídio. Quando chegamos no presídio, ela disse, pastor, olha, o único problema é que aqui tá feito, tá pronto, mas tá faltando tanta coisa. Eu disse, o que é que tá faltando? Eu queria tanto humanizar isso aqui, fazer um jardinzinho. Eu queria tanto ter um computador pra gente poder colocar um som aqui, fazer uma rádio dentro do presídio. Eu disse, irmã, não tem problema. E aí, o que é que tá faltando? Não, é porque não tem verba, não sei o quê. Eu disse, não tem problema. As mudas, nós vamos fazer na nossa casa de recuperação, o pessoal planta a muda, nós vamos usar, os ex-bandidos vão vir aqui plantar as mudas, e a rádio, o computador, o que precisar, a igreja vai lá e contribui. Nós vamos contribuir para essa coisa ser realidade. Hoje nós temos uma rádio comunitária que funciona assim, com esse negócio da internet aí, transmitindo para dentro dos presídios de Fortaleza. Tem domingo que eu tô pregando e o cara tá dizendo, pastor, nós podemos transmitir essa mensagem aí para dentro do presídio? Eu disse, claro que pode. E vai ao vivo. Ou seja, a igreja servindo o Estado e não querendo que o Estado sirva a igreja ou se mancomune com o Estado através de troca de favores ou coisa parecida. Só citar um exemplo aqui. Eu tenho um amigo em Jacareí, pastor, amigo de muito tempo, e é uma igreja relativamente pequena, mas ele fez pensando nos presídios também, ele fez uma proposta para a prefeitura de dar o primeiro emprego para os caras que saem do presídio. E fez uma empresa lá desses blocos de calçamento e tal, para empregar esse pessoal. Cara, é muito jóia. Todos os funcionários são caras que saem do presídio, vai lá 2 vezes por semana, faz um devocional de manhã com eles e tal. Maravilhoso. Final de semana, manda os caras pra igreja, tem que ir pra igreja. Todo mundo pra igreja no final de semana. Uma coisa não é difícil de fazer. Não é. E quando você vai nesse veio, aí, claro, você é convidado pra a inauguração não sei do quê. Chama aquele pastor lá pra dar uma palavra.
palavra, né? Pessoal do Jornal O Povo, rapaz, eu sou o maior crítico do Jornal O Povo, mas tem lá o blog da igreja. Ah, o senhor quer botar seu blog? Meu blog não quero o nome nem meu retrato aí. Isso aqui é a igreja, é a comunidade. Mas eu sou um crítico do jornal em todos os aspectos, os donos me conhecem, já me colocaram lá no conselho de leitores, não sei o quê, mas eu não perco a minha postura. Por outro lado, quando tem alguma matéria, alguma coisa, eles ligam para lá e dizem, nós queremos saber qual é a sua opinião a respeito. Eu disse, eu vou dizer o que é que a Bíblia diz, o que é que o Senhor acha sobre isso. Manter a proximidade, mas manter a isenção e ser capaz de ser profeta quando é preciso ser profeta. Ficar distante criticando não é um bom sinal. Ser anônimo num local só pelo anonimato também não é legal. Chegar perto para obter benesses, votos e dar plataforma para político, isso aí é nojento, é asqueroso. Para mim não faz sentido. Então eu acho que a gente deve procurar um equilíbrio e cada um na sua comunidade, exemplo do que foi dito aí desse amado pastor. Muito bom, muito obrigado, bispo. Queremos agradecer o bispo aqui. O pastor e bispo Armando. Obrigado mesmo pela participação. Coisas que já estão mexendo com muita gente aqui na internet que estão ouvindo. Tem gente do Japão acompanhando a gente. Tem gente do aqui, Japão cara. acompanhando, é verdade. Valeu, muito obrigado e parabéns, viu, gente? Vocês são os sacerdotes da tecnologia que... Bonito. Não, é verdade, que viabilizam, são ministros. Isso você não faz sem unção, sem a unção divina de jeito nenhum. Sem um poder Com do certeza. Espírito tão parecido quanto o indivíduo que impõe as mãos e faz o cego enxergar ou o coxo andar. Então, que Deus continue usando vocês. É claro que tecnologia todo mundo manipula, mas para produzir o resultado espiritual, só alguém que, como Davi, tocava um instrumento e fazia o demônio correr. Que Então, legal. mexer nesses botões aí, e eu sou técnico em eletrônica, viu? É. Eu conheço um pouco do negócio, né? Mas sou daquela época do porta-E, porta-O, né? Eu nem sei o que é isso. A lógica, né? A época de aqueles computadores enormes, né? Mas, assim, só com a unção de Deus para fazer isso. Continue fazendo isso para a glória de Deus e será um instrumento poderoso. Amém. Prazerzão, Amém. que pena. Parece que passou tão rápido. Daria pra mais uns 3 programas aí. Valeu. Só uma pergunta, não vai virar Armando Apóstolo, né? Não, eu tô mais para ser rebaixado para sacristão.